Este é mais um vídeo da série que produzimos para demonstrar que a criatividade e a inovação são instrumentos indispensáveis para a evolução. Modificar costumes antigos, criar algo novo e renovar são alguns conceitos que podemos aplicar na definição de inovação. A exploração de novas ideias nos possibilita um leque de oportunidades e potencializa diversas ações, seja na área social, ambiental ou econômica. Uma delas nós vamos apresentar hoje a vocês. Antes disso, lembramos que estamos aqui para trazer o conhecimento sem deixar que você saia de casa. Este é o objetivo desse nosso projeto realizado pela Regional 1 da Rede Tego, no período de pandemia do coronavírus. Os eixos que norteiam nossas atividades são 4: a inovação, o empreendedorismo, a criatividade e a biodiversidade do Cerrado. Você já ouviu falar em hidromel? Se ainda não ouviu, junte-se a nós e venha conhecer e entender um pouco mais sobre esse produto. Mas se você já ouviu falar, também te convido a participar desse bate-papo que com certeza acrescentará conhecimento a todos nós. O nosso convidado especial de hoje é o Felipe Rocha. Eu queria saber dele o seguinte: o que é hidromel? Bom, Marco, o hidromel é basicamente uma bebida fermentada à base de água, mel e levedura, onde pelo menos 50% do álcool fermentado seja oriundo da fermentação do mel. Isso é basicamente a definição de hidromel, mas ele pode ter aqui também frutas, especiarias, tem uma série de aditivos que podem ser utilizados. Mas em suma, é um fermentado alcoólico à base de água, mel e levedura. Felipe é advogado e produtor de hidromel. Então agora a pergunta é óbvia: como o hidromel entrou na história de um advogado? Quando eu tinha acabado de me formar, eu estava buscando uma forma de complementação da minha renda e um amigo juntou comigo e ele falou: cara, vamos fazer hidromel. Eu tenho um primo que faz, é tranquilo, a gente consegue fazer, o investimento é baixo. Realmente o investimento inicial da produção é baixo, mas o trabalho não. Então a gente começou aí comprando um monte de equipamento, 2 guris, entendeu? E comprando um monte de equipamento para fazer a produção. E começou produzindo pequeno mesmo, em pequena escala, vendendo só para amigos. No início não tinha a mesma qualidade que tem hoje, obviamente, é um processo de erro e aprendizagem, não tem jeito, mas a gente foi desenvolvendo aí o processo produtivo. Hoje a gente está aqui empenhado em fazer um produto mais comercial e fazer a formalização, mas eu vejo hoje uma fonte muito rica de investimento financeiro e de retorno também. Hoje eu vejo que o hidromel ele tem potencial para ser a principal fonte de renda que eu tenho e eu vendo muito bem, tem um mercado muito interessante no Brasil. O brasileiro gosta de bebida, o brasileiro gosta de bebida exótica, o brasileiro gosta de beber bem. Se você faz um produto alcoólico de boa qualidade, a venda é fácil e você consegue fazer um nome. Então é uma fonte de renda interessante. Começou comigo como um hobby, mas hoje eu tenho como uma fonte de renda até principal na minha vida. Felipe, conta um pouco da história do hidromel. Então, o hidromel, a gente tem a origem do hidromel aqui datada de pelo menos entre 8 a 10 mil anos antes de Cristo. E isso é contestado junto aqui como a primeira bebida do mundo, a primeira bebida fermentada, junto do vinho e da cerveja, justamente, que são as 2 bebidas mais conhecidas. Mas o hidromel, justamente pela facilidade de produção dele, é só misturar a água e o mel e deixar aquilo fermentar. Existe uma facilidade maior dele, na verdade, ser o produto fermentado mais antigo da humanidade, a nossa bebida mais antiga. Por quê? A cerveja ela envolve um procedimento de utilização de grãos maltados para produção e o vinho é todo um processo de extração de suco da uva e fermentação. O mel, em tese, o hidromel, na verdade, em tese, ele é mais fácil de ser produzido naturalmente do que essas outras 2 bebidas. Mas a gente tem então ele surgindo aí por volta da época dos grandes caçadores, né? Existem várias teorias do surgimento do hidromel, mas ele já era produzido pelos chineses, pelos gregos, pelos vikings. Então ele é de tão fácil produção que a gente tem a presença dele em várias culturas extremamente distintas, em períodos distintos no tempo também. Então é uma bebida antiga que compete aí pela primazia no surgimento com a cerveja e o vinho. Como o hidromel é apresentado ao mercado? E outra coisa, como que se consome hidromel? Bom, o hidromel, comercialmente falando, ele é trabalhado como uma bebida fina,
Normalmente ele é vendido num formato muito parecido com o do vinho, até porque ele também pode ser seco, demi-seco ou suave. Então, o formato comercial dele lembra muito de vinho. A gente usa garrafas de um tipo que a gente chama bordaleza, que é uma garrafa de vinho mesmo. Usa-se muito rolha de cortiça mesmo. Então, ele é trabalhado comercialmente de forma muito aproximada do vinho, mas ele é bem distinto no que tange ao sabor, ao palato e todo aquele trabalho de saborização. Ele pode ser apreciado puro mesmo, normalmente a gente vai beber ele puro porque é uma bebida de fermentação de longo tempo. Então, você gasta ali 7 meses, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos para fermentar e maturar a bebida adequadamente. O ideal é que você não beba exatamente com gelo, mas você pode fazer drinks com ele, muita gente faz drinks. Você pode tomar ele com gelo também. Você pode tomar ele com fruta se você quiser, algumas pessoas adicionam limão siciliano, água com gás, ou então beber ele puro mesmo. Como é uma bebida que envolve às vezes a utilização de fruta na produção ou de especiarias, ela às vezes já traz a complexidade própria. Você não precisa fazer um drink com ela porque ela já tem níveis e subníveis de complexidade palativas que dispensam que você adicione qualquer tipo de aditivo. Existem bebidas com diferentes graduações alcoólicas. Nós temos vinho, por exemplo, com 12, 13 graus de graduação. Nós temos cerveja com 4 a 6 graus de graduação. E agora, então, eu queria saber do Felipe. Qual é a graduação alcoólica do hidromel? Bom, o hidromel ele não tem exatamente uma faixa fixa. Obviamente tem uma faixa que é tendência a ele estar. Normalmente o hidromel você vai encontrar ele entre 9% e 14% a 15%. Não costuma fugir muito dessa faixa. Mas para o hidromel, o importante é que 50% ou mais do álcool fermentado seja oriundo do mel. Então você pode ter hidroméis com um teor alcoólico menor ou até maior do que isso. Mas a faixa normalmente é entre 9, 14 e 15 graus. Os produtores de hidromel trabalham com pesquisas de mercado para aferir a aceitação do produto? Bom, o hidromel aqui no caso eu fiz um teste já leve, pelo menos aqui na região de Goiânia e em torno. A gente deu algumas amostras direto para bares, fez teste também em feiras comerciais mesmo. A gente viu que a tendência do hidromel, como é uma bebida antiga e é uma bebida que aparece muito em livros fantásticos, se você for vender, por exemplo, num evento específico de feira medieval, vamos dizer, você tem uma venda e uma aceitação muito grande, porque as pessoas já entram sabendo o que é. Para vender num bar, ele também é interessante porque as pessoas querem saber o que é. Quando você fala que é uma bebida alcoólica à base de mel, muita gente tem curiosidade porque o público gosta muito de bebidas doces em geral, especialmente em bares, boates. Então tem uma faixa de consumo boa para isso. E como é uma bebida diferente, as pessoas têm muita curiosidade de provar. Muita gente nunca nem ouviu falar do hidromel, porque ele não é uma bebida que é tradicionalmente produzida no Brasil. Na Polônia, por exemplo, é uma bebida extremamente tradicional, é uma escola fortíssima. Então lá o mercado de hidromel é consolidado, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, é um mercado que consome mais. Aqui no Brasil ainda é interessante porque as pessoas querem conhecer a bebida. Quais são os grandes produtores de hidromel do Brasil? E aqui em Goiás, em quais regiões a produção é mais relevante? Olha, no Brasil, os principais polos de produtores são São Paulo, Rio Grande do Sul, a região do Sul em geral, Paraná, ali também tem alguns produtores locais. Minas Gerais também tem uma tradição ali de produção, especialmente robista. Quando a gente fala produção no Brasil, a maior parte ainda é robista e informal. Mas basicamente São Paulo, Minas Gerais tem também bastante, e a região do Sul, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul. E aqui em Goiás? Aqui em Goiás, basicamente eu. A gente tem alguns outros pequenos produtores, na região aqui do Centro-Oeste em geral, tem alguns outros produtores, todos robistas, ninguém formalizado, mas por enquanto o maior produtor sou eu, mas a gente tem desenvolvido aí. Tem um pessoal no Distrito Federal que produz bons hidroméis também, e alguns pequenos produtores locais aqui da região de Goiânia também que fazem localmente, em pequena escala, bem pequena. É muito bom saber que você é o maior produtor de hidromel do Brasil. Qual é o segredo dessa liderança? Bom, aqui na região principalmente porque não só a qualidade. Obviamente o principal é a qualidade, o jeito que você trata o consumidor, o preço que você aplica no seu produto também, porque inevitavelmente o mel, que é o principal insumo, é caro para a produção de bebida alcoólica. Então
você aplicar um valor que respeita o seu consumidor e utilizar bons insumos, boas práticas de produção, boa estética e boa qualidade palativa é fundamental. Eu sou o maior produtor aqui de Goiás, especialmente porque é novo, é recente e porque eu comecei antes do que a maioria que começou e me estabilizei no mercado por conta da qualidade. Aqui na região eu sou maior por enquanto, eu faço questão que outras pessoas comecem a produzir também, a concorrência é super saudável, a gente estimula, os produtores se estimulam a começar a produzir, tem espaço para todo mundo, entendeu? E a gente está sempre à disposição, a comunidade hidromeleira, que a gente chama, eles são muito proativos e compartilham muito conhecimento. Eu tive muita ajuda no início, de muitas pessoas diferentes do Brasil inteiro, que produziam e até já eram comerciais à época. Então, o meu segredo principalmente é a qualidade e também o preço que a gente cobra dentro de uma margem respeitando o cliente. E todo apicultor também é produtor de hidromel? Olha, se não é, deveria ser. Porque para o apicultor, a produção de hidromel é extremamente facilitada. Ele já tem o principal insumo, o insumo mais caro, que é o mel, à disposição dele. Obviamente que não é gratuito, porque ele aplica um trabalho, ele tem todo o processo de produção do mel dele também. Mas é uma forma de variação de renda, porque ele vai produzir um produto à parte. E além disso, ele consegue produzir com um custo agregado muito mais barato do que um produtor como eu, por exemplo, que tenho que adquirir o mel terceirizadamente. Então, para o apicultor, o hidromel é uma excelente aposta para diversificar a renda dele e ter um produto a mais no pente, no leque que ele tem ali de produtos à venda. Normalmente eles vendem a cera, vendem o mel, vendem produtos ali oriundos da apicultura em si. E aqui no caso ele ainda vai ter mais o hidromel, que é, além de ser uma bebida exótica, que é fácil de vender, porque o pessoal quer conhecer, ele consegue produzir ela com um custo agregado muito mais barato do que a maioria das pessoas. Muito bom, Felipe. No início, você comentou que o investimento para a produção de hidromel é baixo. Enquanto você estimaria que seria esse investimento hoje para informar as pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de produzir hidromel? Olha, inicialmente ele vai começar com uma produção pequena. Eu imagino que nenhum apicultor vai começar com uma grande produção de milhares de litros por mês, até porque a bebida demora um certo tempo para maturar. Então, se ele for começar com uma produção aqui média de 100 a 200 garrafas por mês, ele não deve gastar mais do que R$2.000, R$2.500 com equipamento inicial, que vai ser basicamente panelas, fermentadores de plástico PP, ou então se ele quiser investir um pouco mais e comprar material de inox, também é possível. Mas ele pode começar ali uma pequena produção facilmente com R$2.000, R$2.500, garantindo já o material tanto de produção quanto para armazenamento e maturação da bebida. Muito interessante a sua explicação. Ao comparar com vinhos, por exemplo, a gente sabe que esse produto sofre a adição de algum tipo de produto para manter a estabilidade dentro da garrafa. O hidromel sofre adição de algum produto? Então, muito produtor utiliza o vinho justamente para fazer um comparativo. Como muita gente não conhece o hidromel, normalmente a gente tenta puxar ele uma explicação para o lado do vinho, justamente porque ele pode ser seco, dentro seco, suave, e cada safra de hidromel ela varia entre si. A maturação do hidromel altera o produto final, então isso tudo lembra muito o vinho, mas a gente não pode confundir o vinho com o hidromel. Os dois são muito diferentes e até na hora de provar a taxa de oxidação é totalmente diferente. Você pode fazer um hidromel de guarda, guardar um hidromel mais tempo do que um vinho aberto, por exemplo. A taxa de degradação dele é diferente, a forma de apreciar às vezes é parecida, mas também é um pouco diferente na forma no sensorial, o aroma, o sabor, a temperatura de consumo é parecida, mas no final são duas bebidas totalmente à parte. Normalmente, os pequenos produtores, os produtores artesanais, quando eles fazem um bom trabalho ali de maturação do hidromel e fazem as trasfegas, que é a sifonação do hidromel para outros barris, para limpar o fundo, para deixar o hidromel cristalino para a gente, para ele ficar bem limpo, não utilizam conservantes. A não ser quando eles querem, às vezes, fazer alguma paralisação da fermentação por algum motivo. Normalmente, os artesanais não utilizam sorbato, nem metabisulfito de potássio, nada do tipo. Agora, os comerciais, eles precisam utilizar por fins legais e também para garantia de qualidade e evitar problemas com a legislação brasileira.
Champanhes, por exemplo, são produzidos através de dois métodos de fermentação, champenoise e charmat. E o hidromel? Você pode fazer o processo de champenoise no hidromel também. Tem como fazer hidroméis frisantes, tem como fazer os que a gente chama de still, né? São hidroméis sem nenhum tipo de carbonatação. Eles podem ser levemente carbonatados ou champanhados mesmo, entendeu? Você pode fazer o mesmo procedimento de champenoise para os hidroméis. É extremamente trabalhoso, é recompensador. Tem muita gente que faz a carbonatação à força, por exemplo, que é colocar o hidromel a 0 graus e injetar CO2 pressurizado para carbonatar, porque é mais fácil e menos trabalhoso. Mas dá para fazer métodos de processo produtivo muito similares ao do vinho na hora de fazer algumas finalizações ou até na hora de fazer a maturação do hidromel. Mas mesmo assim, apesar dessas semelhanças todas, a gente tem que frisar sempre que são bebidas totalmente distintas. A biodiversidade do cerrado interfere na qualidade do hidromel? No caso, todo produtor vai saber disso também. Os tipos de mel que a gente tem, eles dependem da flora massiva que é composta aquele mel. Então a gente tem mel de laranjeira, tem mel de cipó-uva. No caso, eu sou suspeito para falar porque eu acho que a qualidade do mel que a gente tem na região de Cerrado em geral, pelo menos aqui de Goiás, é muito boa. O mel em geral que a gente tem aqui, ele tem algumas notas metálicas, tem notas de toffee, de caramelo, trazem um frutado muito bom e um floral leve também. Então a gente tem um mel silvestre aqui em Goiás muito bom para a produção de bebida em geral. Dependendo um pouco da região, ele sempre vai variar, isso é normal, você nunca vai ter um mel idêntico, mesmo se for às vezes da mesma caixa de abelha, a safra ela varia, mas em geral o mel silvestre que a gente tem na região de Cerrado, aqui de Goiás e em torno, é muito bom para a produção de bebida porque ele traz notas muito boas para o produto final. Tendo méis tão diferentes envolvidos na produção, como o produtor faz para normatizar a qualidade do hidromel? Essa estandarização ela é complicada justamente porque você nunca vai ter o mesmo mel. Eu, particularmente, tento fazer essa padronização fazendo primeiro o controle laboratorial da produção da bebida. Então você tem que ter um controle de pH, você tem que ter um controle da OG, da densidade que a sua bebida vai começar, você vai usar uma levedura selecionada, então você sempre vai fazer a mesma produção com as mesmas características e, obviamente, sempre tentar adquirir mel do mesmo produtor ou pelo menos da mesma região, se você quiser manter essa qualidade. E mesmo assim, você às vezes vai ter algumas notas diferentes. Porque às vezes entra na entre-safra e o mel às vezes pode vir mais escuro, o que é ótimo para o hidromel na verdade, porque melhora a cor dele. Um mel mais escuro geralmente gera um hidromel com uma cor âmbar mais bonita. Mas no final das contas, tentar controlar laboratorialmente a sua produção e adquirir mel da mesma região, de preferência do mesmo produtor. Felipe, os produtores de hidromel estão organizados em cooperativas, associações ou APLs? Ou cada um produz independente de associação? Aqui no Brasil, a produção de hidromel, até mesmo no formato comercial, ela é extremamente recente. A gente tem tido um aumento muito grande. Vem crescendo exponencialmente cada ano que passa. A quantidade de material, inclusive, à disposição tem aumentado. Associações, a priori, no Brasil, a gente tem só uma agora que está formalizando. A gente tem outras associações informais, como a ASH, que é do Sul. Se eu não me engano, em Minas Gerais também tem uma associação informal de produtores. Agora, uma associação consolidada, formalizada, a primeira que a gente está tendo agora, que está finalizando o processo de formalização, é a Associação de Produtores de Hidromel, que ela começou como sendo a de São Paulo e hoje ela, na verdade, mudou o formato dela para abarcar o Brasil inteiro, até porque a gente não tem uma quantidade muito grande de produtores locais em cada região. Então faz mais sentido, na verdade, a gente abarcar primeiro o país inteiro para depois subdividir de acordo com o que for surgindo de necessidade pelo volume de produtores. Essa associação agora ela está finalizando o processo dela de formalização, vai subir a página provavelmente muito em breve e o associado vai ter ali áreas para ele inclusive ter facilidade de compra de insumo, facilidade de compra de equipamentos. Tem áreas que vai ser só para quem quer ser robista, vai ter uma área específica para quem quer se formalizar, tem áreas para quem já é comercial e vai ter uma área corporativa também. Então, essa associação já vai organizada, vai ter CNPJ totalmente formalizada e vem aí para dar um apoio, uma área de agregação de valor e potencial de produção para o produtor pequeno, médio e grande. Nós estamos muito gratificados pela aula que você nos deu de hidromel. Para encerrar, gostaríamos de saber
Quais são as estratégias de marketing que os produtores utilizam para colocar o produto no mercado? E mais, você pode aproveitar e fazer agora um comercial contando qual é o nome do seu hidromel, para que as pessoas possam procurá-lo. A questão toda do marketing, o principal é você tentar trabalhar algo que seja visualmente limpo. Tanto no rótulo quanto no nome, ele tem que ser facilmente lido, entendeu? Os caracteres têm que ser de fácil visualização, de preferência de fácil lembrança. Eu, particularmente, usei uma nomenclatura viking, algo mais nórdico, porque a época que eu comecei, eu vendia principalmente em festival medieval, em festas vikings em Brasília, Rio de Janeiro, Paraná. Então, eu vendia muito para um público específico. Então, eu coloquei o nome no meu de Jormungandr Hidroméis. Isso não é um nome tão usual e tão prático. Hoje, particularmente, provavelmente eu mudaria o nome nem que fosse para dar alguma continuidade em português nele. Muita gente utiliza nomes em inglês, como o pessoal da Old Pony. A gente tem alguns que usam nomes como Azamit. Tem gente que utiliza nomes em português mesmo. A gente já viu Hidromel 2 Corvos, Hidromel, tem o Mibrook também. Então você tem várias nuances de nome. Eu, particularmente, recomendo que você use um nome em português mesmo, não faz mal. Eu já vi um cara que produz utilizando o Honeymoon, que é a lua de mel, porque existe uma história do hidromel ser utilizado na lua de mel. O interessante é que você consiga fazer uma ligação da sua logomarca com o nome que você está utilizando e que ele seja esteticamente agradável. Nós queremos agradecer ao Felipe Rocha pela experiência que ele nos passou, pela aula que ele deu a respeito de hidromel, o que veio só enobrecer e engrandecer o nosso programa de inovação. Em todo momento, é importante ressaltar que a inovação faz a diferença do seu produto ou do seu negócio. E na sua vida é importante inovar, buscar melhorar sempre, e quando unimos a inovação com o empreendedorismo, o resultado é sempre positivo. É preciso conhecimento para dosar esta união e é preciso coragem para inovar e criar algo novo. Para você que busca aprimorar seus conhecimentos, aproveite as oportunidades que a RedTech oferece a toda a população, com cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional. Estão abertas as inscrições para mais de 7.000 vagas em cursos que serão realizados à distância por conta da pandemia. Para saber mais, entre no site ead.go.gov.br e aproveite e se prepare para as oportunidades do mercado de trabalho. É mais uma chance de inovar em sua própria vida. Quem sabe o hidromel pode ser um bom começo. Nesse momento onde atravessamos essa pandemia de coronavírus, é importante contar para você que nós tomamos aqui no estúdio todos os cuidados para resguardar a equipe e resguardar o nosso convidado. Cumprimos todas as normas de segurança das autoridades de saúde. Nós estamos aqui numa distância segura, a equipe está com toda a paramentação necessária e os equipamentos foram todos higienizados, de acordo com as normas sanitárias em vigor. Previna-se também, siga as normas, fique em casa assistindo o nosso canal da RedTech. Bem, estamos chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado desse bate-papo muito esclarecedor com o Felipe Rocha a respeito de hidromel. Se ainda assim sobrou alguma dúvida, não fique com dúvida. Mande o seu comentário ou participe do nosso chat aqui no nosso canal da RedTech Regional 1. Nós vamos responder todas as suas dúvidas. Felipe, inclusive, vai responder, faz questão de esclarecer para você tudo o que você tiver de dúvida, para que você, quem sabe, se torne um novo produtor de hidromel e possa ter uma diversificação da sua receita, do seu investimento. Muito obrigado e aguarde o próximo vídeo.